Oi, queridos! Hoje vamos ter um cacá na minha loja, lá em Sinop, Mato Grosso. Vou compartilhar com vocês a história de um casal que procurou nosso estúdio porque estava querendo abrir a sua primeira loja. Vamos entender um pouquinho o que nós fizemos para essa marca? Primeira loja, moda masculina e feminina, no segmento Outlet. Sempre bate aquela dúvida, o que eu vou fazer? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? É o meu primeiro momento como marca no mercado e eu não sei nada sobre posicionamento. O que a gente pode fazer? Vem comigo que eu posso te ajudar. Mas antes de começar esse vídeo, já começo fazendo 2 pedidos. Primeiro, se você ainda não é inscrito, sua oportunidade única de fazer parte do canal mais queridinho desse Brasil. Então inscreva-se neste canal, tenho certeza que você não vai se arrepender. E segundo, veteranos, faz tempo que eu não faço esse pedido para vocês. Quem é veterano ouro da Cacá, bora lá compartilhar mais essa aula, preparar o caderno, a caneta para anotar tudo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então esse casal procurou nosso estúdio porque queria abrir a sua primeira loja, mas não queria começar com aqueles erros que a gente já consegue cortar na raiz quando nós temos um direcionamento estratégico e criativo para a marca. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação, nós precisamos fazer o estudo da marca dos nossos clientes. Para isso, nós desenvolvemos um briefing comercial personalizado para cada segmento e para cada cliente, para poder extrair o DNA, a raiz de tudo, chegar na voz dessa nossa marca. E aqui nós entendemos que essa moda, ela vinha com uma carga descomplicada para cada momento. E era exatamente essa essência que a gente queria levar para dentro dessa marca. Uma pegada casual, urbana, mas também acolhedora. E todo mundo sabe que trabalhar com camadas de cinza deixa a loja um pouco impessoal. E aí estava o desafio, porque a gente precisava acertar não somente no posicionamento dessa marca, mas também nas texturas e nas cores que nós iríamos traduzir para dentro desse ponto de venda, porque acolhimento era um dos pilares importantes desse projeto também. Mas depois que o cliente ele entrega para a gente esse briefing respondido, de onde nós vamos fazer a interpretação e tirar tudo de lá, a essência, o DNA dessa marca que nós chamamos de diagnóstico de marca, nós fazemos um tour online, exatamente assim que nós fazemos nossos projetos à distância. Você não precisa ficar preocupado, preciso de você, um celular e um braço, só. Pode usar um foninho também, que colabora, porque às vezes tem muita interferência da rua, dos automóveis e tudo mais, para você me escutar bem. E chegando lá, nós fazemos todo um reconhecimento do ponto onde nós vamos levar a nossa marca, onde nós vamos instalar a nossa marca. Vamos dar uma olhadinha aqui como que era esse ponto antes dessa nossa transformação. Então esse era o ponto do nosso querido casal. Perceba que nós temos um ponto aqui, vou até dar uma editada, que ele tem uma característica que é, vamos lá, essa distância é menor que essa distância. Cacá, mas por que você está colocando evidência nisso? Porque presta atenção, esse ponto aqui ele tem uma vantagem, ele é de esquina outdoor, como a Cacá sempre defende, mas ele tem uma desvantagem, que é exatamente essa. Ele tem 2 entradas e a jornada dele fica mais curta, porque essa distância aqui, ó, de parede a parede, aqui, ó, ela é menor que a outra distância. Então, isso deixa o nosso layout um tanto mais desafiador para a gente resolver essa jornada de compra. Vamos dar uma olhada em outro ângulo. Nesse outro ângulo, estou mostrando a nossa segunda entrada. Essa portinha aqui dava acesso a uma parte mais restrita, que seria da área de funcionários, copas e tudo mais. E aqui você também já consegue perceber que a gente tem essa largura um pouco mais estreita. Vamos pegar mais um ângulo aqui para vocês reconhecerem melhor esse espaço. Ah, nessa foto fica bem evidente que nós temos as 2 entradas. Tem pessoas que olhariam para isso aqui e falar, para que 2 entradas? Você tá louca? Precisa ter, minha gente, porque é ponto de esquina, entra de um lado ou entra do outro, tá? Então a gente tem que pensar nessas estratégias também de como nós vamos fazer o fluxo da isca para dentro da nossa loja. Mas olha que lindo esse ponto de vitrina. Esquina, né, gente? Esquina é outdoor, a gente precisa arrasar nesses pontos de chamada de atenção.
que é a fachada, na sequência é a vitrina e como terceiro passo, sabe quem é? Ilha de Boas-Vindas. E aqui a gente ia ter que pensar em 2 momentos, porque nós temos 2 entradas diferentes. Vamos dar uma olhadinha na fachada. Aqui está a fachada. Olha que fachadão bem bonito, gente. Que a gente só poderia trabalhar nisso aqui, ó. Reduzir pela metade, né, do que a gente poderia mexer. Mas deixa com a gente. Vou começar a mostrar para vocês o que a gente trouxe de opção de layout. Antes de eu apresentar o layout para vocês, eu preciso falar algumas observações importantes. Essa loja ela tem mais ou menos 100 metros quadrados. Só que não é aqueles 100 metros quadrados que você tem a frente mais curta e você consegue distribuir esses 100 metros quadrados ao longo de uma jornada que seria mais linear. Essa jornada ela não é linear, como eu já mencionei. Outra coisa, nós precisávamos colocar 4 provadores aqui dentro. Ó, já viu o meu nervoso, né? A gente precisava trazer 4 provadores aqui e para um espaço de 100 metros neste tipo de formato de layout, já foi ampliando aí os pontos desafiadores para a gente resolver essa jornada de compra. E uma outra coisa, caixa. Exatamente. O caixa precisava ficar muito estratégico. E você que é veterano ouro da Cacá, já deixa teu like. Você que não é, já deixa teu like também, tá? Mas, por que eu tô chamando a atenção dos nossos veteranos aqui? Porque eu já mencionei em outros vídeos que quando a gente consegue deixar o caixa num ponto mais estratégico, minimizar a fricção dele, é muito interessante pra gente. Eu queria muito que isso acontecesse neste layout. E aí, o que nós fizemos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos, então, acesso 1 e acesso 2. O que a maioria das pessoas fariam nesse caso aqui? Colocariam o caixa bem aqui. Quero falar uma coisa aqui pra você. Caixa, a gente tem que diminuir a fricção dentro dele da loja. Então, a gente não pode colocar ele num ponto estratégico como esse. Ah, Cacá, mas por que você tá falando que esse é ponto estratégico? Sabe por quê? Porque nós temos aqui, ó, 2 linhas e elas vão dar aqui, ó, como resultado. Então, nós temos aqui exatamente um quê? Um hot point, um ponto estratégico de chamada de atenção para os nossos clientes. O que a Cacá coloca aqui? Aquele produto que é foco do nosso cliente. Por isso que no nosso briefing, eu não tô perguntando só se você gosta de cor de rosa, de verde, ou de azul, pastel ou vibrante, meu amor. Eu quero entender sobre o seu produto, quero entender sobre o ticket do seu produto, quero entender quem é o seu foco, quero entender sobre principalmente a pirâmide de mix dos seus produtos. Se você não tem, precisa ter. Ai, Cacá, é a primeira loja. Vamos estruturar. Não é porque é a primeira loja que você vai montar de uma maneira aleatória, caseira. Não é assim. Então, a gente já tinha ali que a nossa base da pirâmide, que o nosso foco era o jeans. Nós estamos falando de uma loja masculina, feminina, que tem um braço no outlet. Então, o jeans, a moda básica, era um ponto forte, focal aqui para o nosso trabalho. Então, nós colocamos exatamente nessa paredinha onde eu acabei de pintar. Mas aí você vai falar, puxa, Cacá, mas se eu coloco aquele ponto ali, aonde eu vou começar a colocar esses 4 provadores? Foi exatamente isso que nós fizemos. Como eu já sabia, dentro de um layout estratégico, que a gente tinha esse ponto muito importante e eu não poderia perder, e que eu precisava acomodar 4 provadores e que a gente tinha essa extensão maior a nosso favor, colocamos os 4 provadores bem nessa área aqui, ó. E o caixa, Cacá? Tá ali, ó, bem escondidinho. Inclusive, a gente até criou aqui, ó, um recurso de uma paredinha, ela é transparente, vocês vão ver na imagem, mas que manteve a jornada de compra da nossa cliente agora, ó, em toda essa área azul. Então, toda essa área azul, eu tenho foco no meu mix de produto e depois parte de provador e parte de caixa, colocamos uma área bem estratégica que não fosse comprometer a jornada de compra do nosso cliente. Vamos prestar atenção nas ruas e nas avenidas e na Ilha de Boas-Vindas que a gente montou aqui. Então, nós deixamos aqui, ó,
uma ilha de boas-vindas bem posicionado desse setor e uma outra ilha de boas-vindas posicionado para essa entrada. Perceba que nós criamos aqui, ó, vou até mudar de cor, essa linha é muito importante, porque o cliente ele entra e ele consegue ver uma circulação que permite que ele consiga olhar todos os produtos ao longo de toda aquela parede e que já dá direto nessa outra avenida com foco na nossa parede importante dos nossos produtos básicos do jeans que a gente queria fortalecer. A nossa ZD, ela está bem posicionada, a ZD, zona de descompressão. Falando rapidinho sobre ela, é aquele espaço onde você precisa deixar livre no layout para o teu cliente entrar e ele ter o contato com toda a sua marca naqueles 3 primeiros segundos. E dentro dessa área cria um bloqueio e não faz com que a sua loja fique convidativa. Esse é um dos primeiros erros que acontecem em layout que eu vejo por aí. Mas seguindo aqui, nós temos as nossas ruas. As ruas são esses espaços menorzinhos que vocês estão vendo aqui. As avenidas, geralmente, a gente deixa um pouco mais ampla, 1,20 m pelo menos, é a medida mínima. E as ruas, a gente consegue diminuir um pouquinho, entre 1,90 m. Aqui a gente conseguiu deixar com 1 m, ou seja, um espaço bem confortável para a gente conseguir circular por toda essa loja. E depois a gente conseguiu também criar paredes. Por que a Cacá tá falando isso? Porque bem nesse ponto aqui, ó, nós vamos criar uma parede estratégica, porque a gente só estava falando aqui de 2 paredes, gente. 2 paredes, e a gente precisa de altura para a gente conseguir vencer aí pelo menos 1,70 m a 2 metros de posicionamento de produto. Por que você está falando isso, Cacá? Porque solo, tudo isso que eu tô pintando de amarelo aqui, ó, solo, a gente não deixa ele muito alto, a gente trava ali numa altura média de 1,40 m, 1,50 m, para que a gente consiga ver toda a loja, tem uma visão de toda a loja, independente do ponto que você estiver no interior dela. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Então, depois de mostrar tudo isso, vamos para as imagens, mas antes, hora do like. Estou compartilhando com vocês aqui, ó, o projeto Ouro, que inclusive já inaugurou no início desse mês. Nosso cliente já está colhendo os frutos de tudo aquilo que ele plantou aqui, porque não é somente falar de estética, é também falar de estratégia aplicada à sua marca no ponto de venda. Vocês estão preparados para ver o resultado visual de como ficou a nossa loja Easy Outlet em Sinop? Presta atenção aqui. Contemplação, gente. Presta atenção nisso aqui. Não é maravilhoso? O que eu acabei de explicar pra vocês nasceu e tá lá, bonitão. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Vamos começar a editar aqui pra dar uns highlights em alguns pontos. Primeiro, lembra da nossa Ilha de Boas-Vindas? Olha lá que bonitona. Só que a Ilha de Boas-Vindas não é você sair colocando bando manequim, umas mesas aleatórias, umas araras aleatórias. Não é assim, porque tem estratégia de visual merchandising atrelado a esse ponto. Por exemplo, nós colocamos aqui um casal, porque a gente tá falando de moda feminina e masculina, ok? E nós já colocamos aqui, ó, ao redor de toda essa Ilha de Boas-Vindas, pontos estratégicos importantes como a arara isca. Arara isca 1 e arara isca 2, aqui atrás desse manequim. Ai, Cacá, o que é isso? Isso é quando você tem uma ilha de boas-vindas que você gera desejo para um look que está ali, você já tem que deixar imediatamente fácil na mão do seu cliente aquele produto que está no seu manequim. Simples, parece óbvio, mas muita gente erra aí. Porque quando você coloca, por exemplo, um manequim com um look bonitão aqui e o outro aqui, já deixa ali uma mesa, uma table, uma arara isca para facilitar a compra do seu cliente. Aqui você já consegue perceber também a nossa avenida. Olha que avenida bem posicionada e maravilhosa. Olha a sinalização dos nossos provadores. Presta atenção que aqui, como o nosso provador ele ficou mais ao fundo do nosso layout, nós usamos a sinalização como estratégia e também usamos aqui, ó, esses pontinhos de luz, que é importante para criar este marco que determina, que gera uma iluminação importante ali, de chamada de atenção, para poder dar um pouco mais de relevância ao posicionamento do nosso provador. Aqui também vocês vão perceber, aqui ao fundo, olha só a nossa paredinha acontecendo bem aqui no fundo, gente. Essa paredinha aqui era aquela paredinha estratégica, foco,
onde a gente colocou o quê? O nosso slogan, que é a ideia de moda descomplicada para todos os momentos, que veio da interpretação do briefing, que veio da interpretação do diagnóstico da sua marca, que é aquela voz que a gente precisa ter para projetar os nossos trabalhos aqui e também para você se posicionar no mercado. E aqui a gente colocou então o nosso foco, que é o nosso produto jeans e os básicos, e ao redor dele a gente começou a soltar os looks mais casuais, por exemplo, usando as paredes. Como mencionei, a gente não tem muita parede, então a gente criou uma outra paredinha bem aqui nessa outra lateral. Vamos continuar vendo as imagens aqui. Essa aqui é a entrada 2, que eu já mencionei para vocês. Estratégia da gente colocar boas-vindas, mesa, araraísca, nosso casal de manequins. Olha aqui a paredinha que eu tinha mencionado para vocês que nós criamos, ali bonitona. Perceba que ela tem uma transparência, que nós não deixamos ela blocada, ou seja, totalmente fechada. Então perceba que a gente trouxe um material aqui, ó, no fundo, para que a gente pudesse ter essa visibilidade do interior da nossa loja. Posicionamos também as nossas araras de solo. E eu quero que vocês vejam uma coisa aqui, ó. Realce sua autenticidade. Por que a Cacá tá falando isso? Acessórios não é o nosso foco de venda aqui, mas acessórios é a perfumaria do nosso mix. Se você tem uma loja de determinado produto, perceba dentro ali do seu mix itens que você pode colocar como compra por impulso, como perfumaria. No caso aqui da nossa Easy Outlet, nós trouxemos um ponto estratégico para trabalhar com esses acessórios, com cintos. E também um outro ponto aqui, ó, que eu estou sinalizando, que a gente chama de CPI, compra por impulso. Por mais que a gente tenha um layout desafiador, Cacá sempre tenta trazer todas essas estratégias de layout para dentro do nosso negócio. Para quê? Para favorecer a nossa venda. Porque retail design, design estratégico, está diretamente relacionado à venda, a estratégias de venda que a gente vai trazer para dentro do seu layout para você conseguir ter melhores receitas. Tá entendendo onde mora a cerejinha do bolo, do diferencial do nosso trabalho? Mas agora, vamos dar uma olhadinha neste caixa aqui. Por que a Cacá quer trazer o caixa para vocês darem mais uma olhadinha? Porque aqui mostra para vocês a entrada 2 que estava acontecendo, o posicionamento da parede que não deixa bloqueado, mas tem ali uma visão, mas não fica assim totalmente aberta. Nós temos a rota, que seria essa rota do checkout. Então tem a entrada, tem a saída, sem comprometer aquele fluxo. Temos aqui o posicionamento da CPI, também temos aqui um posicionamento de complete seu look, realce sua autenticidade, que foi o que a gente trouxe aqui, para poder fazer o quê? No momento que o cliente ele está indo fazer o seu checkout, temos mais uma oportunidade de entregar para o nosso cliente um possível item que ele pode adicionar. E eu sempre falo que neste ponto aqui é importante você tomar cuidado com o ticket. Não vai sair colocando produtos de 189, 199, 209. Gente, é um produto com um ticket mais baixo. Inclusive, quem performa super bem aqui são itens que vão até R$ 59,90, R$ 49,90. Esses performam, ó, super bem. Mas, se de repente você precisar colocar um cinto, que foi o nosso caso, de 109, de 99, 89, não tem problema, porque ele vai vir complementar. Inclusive, já instrua sua equipe de vendas a sempre completar o look dos seus clientes para levar o ticket aqui da venda, combinado? Mas vamos falar do quê? Da fachada. Vocês lembram daquele fachadão? Lembra? Então, lembra que a gente só tinha uma porção para trabalhar com aquela porção menor, metade. O que a Cacá fez? Isso aqui. Ai, dá um like pra mim, gente. Pelo amor de Deus, presta atenção aqui, Brasil. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O que nós fizemos? Demos mais holofote ainda para esse ponto de esquina. Presta atenção aqui. Vou editar para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Então, nós concentramos a nossa vitrina aonde ela precisava ser concentrada. E colocamos aqui as duas entradas e demarcamos essa entrada do jeito que vocês estão vendo com iluminação. Então, usamos sinalização, iluminação e texturas para posicionar bem a nossa fachada. Mas uma coisa importante, também o layout
que a gente está trazendo aqui, ó. Tá vendo isso que eu acabei de fazer? Isso é a estratégia de visual merchandising aplicado no layout dos manequins da sua vitrina. Fazemos também, porque não adianta nada ter um espaço desse aí tacando manequim de qualquer maneira. Não! Você não vai ter uma fachada dessa maravilhosa e não pensar de uma maneira estratégica para o teu negócio. Isso é engessado, Cacá? Precisa fazer isso sempre? Não! A gente sempre dá para o nosso cliente um ponto de partida e eu explico exatamente as estratégias que nós estamos trazendo para que ele consiga depois ter um pouco mais de autonomia para fazer as mudanças conforme os calendários e as campanhas. Alan, vamos fazer uma coisa aqui? Pega essa imagem da nossa fachada e pega uma imagem da fachada anterior, coloca lado a lado para o pessoal fazer a comparação. Ai, eu adoro quando isso acontece, a mágica da edição, porque aqui a gente consegue ver o ponto antes da interferência da Cacá e agora vocês estão conseguindo ver o ponto com a interferência da Cacá. E não é sobre reinventar a roda. Outra frase que eu sempre falo aqui. Não é sobre você reinventar a roda. É sobre você ter na mão os pontos, as estratégias certas para chamar a atenção do seu cliente. Perceba entre as duas imagens que a gente não tem nada de reinventar a roda. Mas olha que resultado maravilhoso que a gente conseguiu utilizando da parte de sinalização e um posicionamento de iluminação bem estratégico para essa fachada. E para trazer um pouquinho mais de detalhe dessa fachada, olha essa imagem que nós produzimos aqui. Nesse ponto, vocês conseguem ver que nós criamos esse detalhe aqui com essa grade, com a iluminação, com a aplicação do nome da nossa loja e também você consegue ver a outra aplicação acontecendo aqui e eu gosto muito dessa transparência porque você já consegue ver por essa imagem como lá dentro está performando muito bem as nossas circulações, o nosso solo, o nosso layout, a aplicação das texturas, a aplicação do mix de produto dela. Então perceba que é uma sinfonia. Não tenho outra palavra para dizer porque é o que vem na minha mente agora, tá? Mas é exatamente isso que nós fazemos aqui para entregar para os nossos clientes. Presta atenção aqui. Você vai abrir a sua primeira loja? Você já tomou essa decisão. Vou abrir a minha primeira loja. Ou seja, você vai ter ali uma virada de chave que é o segundo passo, que é partir para as estratégias, o planejamento e do investimento. Você tem dois caminhos que você pode trilhar. Você pode pegar esse investimento, colocar dentro de uma maleta, imagina uma maletinha, e colocar na mesa de alguém que realmente não sabe o que fazer. Não domina varejo, não domina estratégia de visual merchandising, não domina técnicas de branding ou marketing e de repente dá um direcionamento não assertivo para o teu negócio. Ou você pode pegar esse investimento, segurar na mãozinha da Cacá e dar o melhor retorno para o seu negócio. O que nós fazemos aqui é transformar os negócios por meio da arquitetura, do design que nós trazemos para os nossos clientes. São anos de experiência para a gente conseguir ter essa autonomia, essa segurança para compartilhar aqui com você. Então você só precisa fazer uma coisa só. Você só precisa entrar no link aqui embaixo, preencher o formulário, que a gente entra em contato com você para entender a sua demanda e com certeza dar o melhor direcionamento para a tua marca. Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa transformação e te vejo na próxima aula. Um beijo da Cacá. Agora, Alan. Tomando muita água hoje, Alan. Difícil convencer alguém disso, hein? Tomar um pouquinho de café. Esse é o meu primeiro. Geralmente são 3 por dia. Meu amigo Alan. Ai, seu nome é Alan. Dá pra criar música com o teu nome. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo.